Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Chegamos ao último capítulo do audiobook do Brad, Guias Divinos. Espero que quem ouviu tenha gostado, né? E quem não ouviu e ainda tiver chance de ouvir, no nosso canal você terá os 8 capítulos. O livro não acaba por aqui, o livro ainda continua. Então, a nossa história não se encerra aqui. Eu espero contar com você, espero contar com a sua ajuda. No final do 8º capítulo, deixe o seu gostei ou não gostei. O mais importante para mim, além de tudo, muito mais do que o like ou dislike, é o seu comentário. Comente, mande para mim uma mensagem. Vamos discutir positiva ou negativa. Vamos chegar e corrigir os problemas que forem apresentados e tentar melhorar a qualidade de tudo. Sei que nossos vídeos ainda são bastante caseiros, são muito simples e possivelmente com pouca qualidade. Então eu agradeço imensamente você ter dispensado o seu tempo importante. Muito obrigado. Eu e o Brad te agradecemos. Capítulo 8. A espiritualidade dos cães e a reencarnação. A espiritualidade dos cães e a reencarnação. Nesta sessão, os leitores explorarão a crença de que os cães podem reencarnar e como essa crença pode afetar nossa relação com os cães. Eles aprenderão sobre como os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas e como essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. A crença na reencarnação é antiga e presente em muitas culturas e religiões ao redor do mundo. Essa crença sugere que após a morte, a alma pode renascer em outro corpo, incluindo animais. Muitas pessoas acreditam que os cães podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. A crença na reencarnação é uma doutrina espiritual que sugere que a alma humana ou de um animal, após a morte, pode renascer em outro corpo, seja ele animal ou humano. Essa crença é encontrada em diversas culturas e religiões ao redor do mundo, como o hinduísmo, budismo, sikhismo e também existem algumas correntes de pensamento dentro do cristianismo que acreditam nela. Muitas pessoas acreditam que os cães também podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. Essa crença sugere que os cães possuem almas e que essas almas podem renascer em outros corpos de cães. Isso pode explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Algumas pessoas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. A crença na reencarnação também pode ajudar a explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e por que eles sentem tanto amor e carinho por eles. Se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. É importante lembrar que a crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. Não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. A reencarnação pode ser vista como uma forma de explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Algumas pessoas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. Além disso, muitas pessoas acreditam que os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas. Isso pode incluir sonhos, visões ou mensagens espirituais. Algumas pessoas acreditam que os cães podem nos ajudar a entender nossas próprias vidas passadas e a encontrar respostas para questões espirituais através dessas comunicações. O Espiritismo é uma doutrina espiritual que surgiu no século XIX e baseia-se nas obras do francês Allan Kardec. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação é um processo pelo qual a alma renasce em um novo corpo após a morte, seja ele humano ou animal.
Dessa forma, os espíritas acreditam que os cães também podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. De acordo com o espiritismo, os cães possuem almas e essas almas podem renascer em outros corpos de cães, assim como as almas humanas podem renascer em outros corpos humanos. Isso pode explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Alguns espíritas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. Segundo o espiritismo, os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas. Essa comunicação pode ser através de sonhos, visões ou mensagens espirituais. Alguns espíritas acreditam que os cães podem nos ajudar a entender nossas próprias vidas passadas e a encontrar respostas para questões espirituais através dessas comunicações. Infelizmente, não há fatos ou relatos científicos que possam comprovar ou explicar a comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. Essa é uma crença baseada na fé e na espiritualidade. Alguns espíritas acreditam que essa comunicação pode acontecer através de sonhos, visões ou mensagens espirituais, mas essas são interpretações subjetivas e não há evidências concretas que as comprovem. É importante lembrar que a crença na comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas é uma questão de fé e cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. A comunicação com os animais é algo que existe e é comprovado cientificamente, mas não há evidências suficientes para afirmar que os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas. Cada pessoa tem sua própria forma de encarar essa questão e sua própria interpretação da comunicação entre cães e seres humanos. É importante ressaltar que essas crenças e interpretações são subjetivas e não há evidências concretas para comprová-las. Além disso, é importante lembrar que a comunicação com os cães pode ser feita de forma mais objetiva e comprovada, através da linguagem corporal, comportamento e treinamento. A crença na reencarnação também pode ajudar a explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e por que eles sentem tanto amor e carinho por eles. Se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. A crença na reencarnação sugere que as almas podem renascer em outros corpos após a morte, incluindo animais. Algumas pessoas acreditam que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com os cães e explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e sentem tanto amor e carinho por eles. A teoria é que se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. Esta conexão é baseada na crença de que as almas podem se reconhecer entre si e que existe uma relação kármica entre as vidas passadas e as vidas atuais. No entanto, é importante lembrar que estas afirmações são baseadas em crenças e interpretações subjetivas, e não há evidências científicas ou registros no espiritismo que possam comprovar essas afirmações. Essas são questões de fé e cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. A crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. Não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. Existem alguns livros no Brasil e no mundo que abordam a crença na reencarnação dos cães e sua relação com os seres humanos. Alguns dos tópicos que esses livros podem abordar incluem a relação entre os cães e os seres humanos através das vidas passadas. Os livros podem explorar como as almas dos cães e dos seres humanos podem se reconhecer entre si e como essa relação pode afetar nossa relação com os cães. A comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. Os livros podem discutir como os cães podem se comunicar com os seres humanos através de sonhos, visões ou mensagens espirituais e como essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. A crença na reencarnação dos cães na cultura popular. Os livros podem explorar como a crença na reencarnação dos cães está presente na cultura popular e como essa crença afeta nossa relação com os cães.
A importância da reencarnação dos cães na compreensão da vida e morte. Os livros podem discutir como a crença na reencarnação dos cães pode ajudar as pessoas a entender e aceitar a morte e como isso pode ser uma fonte de consolo e esperança. Os relatos de outras pessoas que acreditam em reencarnação de cães e suas experiências. Alguns livros podem incluir relatos de pessoas que acreditam na reencarnação de cães e compartilham suas próprias experiências e histórias sobre como essa crença afetou sua relação com os cães. É importante lembrar que essas são apenas algumas das possíveis abordagens que os livros sobre reencarnação de cães podem tomar e que essas afirmações são baseadas em crenças, interpretações subjetivas e não há evidências científicas ou registros no espiritismo que possam comprovar essas afirmações. Cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão e estes livros são baseados nas crenças e opiniões dos autores e não necessariamente representam a verdade absoluta. O Espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais e acredita que os cães são seres evoluídos e possuem almas e que a reencarnação pode continuar ajudando-os a evoluir e a aprender lições importantes. Dessa forma, os espíritas são incentivados a tratar os cães com amor e respeito, e a se comunicar com eles de uma forma amorosa e positiva, pois acreditam que essa comunicação pode ajudar tanto o cão quanto o humano a evoluir espiritualmente. Segundo o Espiritismo, os animais, incluindo os cães, possuem almas e estão em um processo de evolução espiritual semelhante ao dos seres humanos. O Espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais e acredita que o tratamento amoroso e positivo dos cães pode ajudá-los a evoluir e a aprender lições importantes. Os espíritas são incentivados a tratar os cães com amor e respeito, e a se comunicar com eles de uma forma amorosa e positiva, pois acreditam que essa comunicação pode ajudar tanto o cão quanto o humano a evoluir espiritualmente. Isso inclui a compreensão de que a reencarnação é uma parte natural da vida e que a morte não é algo a ser temido, mas sim compreendido como um passo necessário para a evolução espiritual. Além disso, o Espiritismo acredita que ajudar os animais, especificamente os cães, também pode ajudar os seres humanos a evoluir espiritualmente, pois ajuda a desenvolver qualidades como a compaixão e a empatia. O Espiritismo incentiva o tratamento amoroso e respeitoso dos animais e acredita que essa atitude pode ajudar tanto os animais quanto os seres humanos a evoluir espiritualmente. É importante lembrar que a crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. O Espiritismo é uma doutrina espiritual e não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. Conclusão. 1. A crença na reencarnação. A reencarnação é uma crença antiga e presente em muitas culturas e religiões, que sugere que a alma pode renascer em outro corpo, incluindo animais como cães. 2. A relação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. A crença na reencarnação pode afetar a nossa relação com os cães, e algumas pessoas acreditam que a relação entre cães e seres humanos pode continuar através de vidas passadas. 3. A comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. Os cães podem se comunicar com os seres humanos através de sonhos, visões ou mensagens espirituais, e essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. 4. A crença na reencarnação dos cães na cultura popular. A crença na reencarnação dos cães está presente na cultura popular e afeta nossa relação com os cães. 5. A importância da reencarnação dos cães na compreensão da vida e morte. A crença na reencarnação dos cães pode ajudar as pessoas a entender e aceitar a morte e ser uma fonte de consolo e esperança. 6. Espiritismo e os cães. O Espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais, e acredita que os cães são seres evoluídos e possuem almas, e que a reencarnação pode continuar ajudando-os a evoluir e a aprender lições importantes.